eu vim falar do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. O livro é um romance entre o personagem principal, o Bentinho, e uma garota chamada Capitu. Só que tem uma coisa no meio que interfere nesse romance. Porque a mãe de Bentinho, antes dele nascer, ela perdeu vários filhos. E ela fez uma promessa que se ele nascesse bem, ela ia fazer com que ele fosse padre. Então isso interfere um pouco. Ainda novo, ele percebeu que sentia uma coisa por ela, pela Capitu. Aí, percebendo esse sentimento, mesmo assim, ele foi pro seminário para poder virar padre como a mãe dele queria. Pro seminário, ele fez um amigo que se chamava Ezequiel. E, tipo, eles eram melhores amigos mesmo. Até que teve uma visita que o Bentinho apresentou a Capitu para o Ezequiel. Acho que o Ezequiel foi fundamental nessa parte que eu vou contar agora. Ele falou pro Bentinho que necessariamente não precisava ser ele a cumprir essa promessa, podia ser qualquer outra pessoa. E o Bentinho falou pra mãe, e a mãe ouviu isso e foi conversar com o pai. Aí ela botou um escravo no lugar de Bentinho. Aí o Bentinho saiu de lá, casou-se com o Capitu e teve filho. Um fator que eu pude prestar atenção e notar foi o ciúme e a insegurança de Bentinho, que fez ele pensar e querer fazer coisas muito ruins. Principalmente quando ele estava num seminário, ele ficou pensando em muita coisa ruim de Capitu. Bentinho gostava tanto do seu amigo que deu o nome do seu filho de Ezequiel. Quando o filho de Bentinho nasceu, Ezequiel, ele olhou para ele e começou a achar uma semelhança do seu filho com o seu amigo Ezequiel. E, tipo, ele ficou vendo muita semelhança. E falou que a Capitu tinha traído ele como seu melhor amigo. Então, ele se separou, cada um seguiu o seu rumo. Em relação a essa traição, eu não sei se o ciúme dele, a insegurança dele fez essa paranoia, ou não sei se foi a verdade. Nisso eu não consigo opinar, não consigo. Olá, meu nome é Greik e hoje eu irei falar sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Dom Casmurro se inicia com Bentinho já sendo um senhor de idade. Então ele decide contar as suas memórias em um livro. Então ele parte de memórias da adolescência, de criança, enfim. Ele quer nos contar como ele conheceu Capitu, como ele se apaixonou por Capitu e como ele enfrentou todos os problemas para ficar com Capitu. E como ela o traiu e acabou com a sua vida naquele casamento. Mas, mesmo assim, no final, será que Capitu o traiu? Vamos lá então para a minha opinião sobre esse livro. O interessante desse livro, então, é que ele é uma obra aberta. Então, você irá tirar suas próprias conclusões, se Capitu traiu Bentinho ou não. Porque, veja bem, o que Machado de Assis faz nesse livro é gerar dúvida. Então, vendo esse livro por um outro lado, nós temos o narrador dessa história, que irá cursar Direito em São Paulo. Pois é, chega um momento aqui nessa história que vai parecer que a gente está no julgamento da Capitu, porque ele vai deixar isso bem claro. Isso Bentinho, que está escrevendo o livro. Ele vai deixar claro que, sim, ele foi traído por Capitu. Sim, ela traiu e que ele está certo. Então, a gente consegue perceber que ele escreveu esse livro para se justificar. Mas ele não está se justificando para si mesmo. Ele está justificando para quem está lendo o livro. Então, por Bentinho, Capitu é julgada e culpada. Mas não por Machado de Assis, que fará com que essa obra não tenha nenhuma justificativa do que aconteceu. O mais interessante dessa obra é que você vai construindo na sua cabeça a sua opinião sobre Capitu. Chegando ali no fim do livro, você terá decidido se ela traiu ou não. Essa sua decisão tem, obviamente, com a sua experiência de leitura do livro, mas vai ter a ver também com a sua experiência de vida. Então, se você for uma pessoa muito desconfiada, igual a Dom Casmurro, você terá certeza então de que Capitu a traiu. Então, o desfecho do livro será construído por você mesmo. Afinal, Capitu traiu Bentinho ou não? Oi, gente. Então, a minha opinião sobre o Bento e a Capitu, sobre o que eles tinham mais problemático, na verdade, mais pro lado do Bento, que eu acho, era os ciúmes e a fragilidade dele. Assim, no livro é retratado, assim, parte da história dele mais jovem, né?
adolescente, boa parte ali é ele adolescente. Então era de se esperar que ele fosse um personagem mais frágil, cheio de dúvidas, né, insegurança, mas a forma como ele retrata isso, enfim, como o autor retrata, os pensamentos dele eram bem esquisitos, bizarros. É, ali dá pra notar que se aquilo ali foi formando uma bola de neve muito grande e afetou bastante a forma dele de pensar e de ver as coisas. E isso mostra no divórcio, né, entre ele e a Capitu. Porque antes disso, ele já, por conta dos ciúmes dele, ele já ele cogitou matar o Capitu, se matar, matar o Ezequiel, que era uma criança. Então, de fato, era muito problemático aqueles ciúmes dele. Tanto que não dá nem pra saber se de fato a Capitu traiu ele ou não. Porque não mostrou o lado da Capitu, só mostrou o lado dele, o que ele pensava. Não tem nem um diálogo ali. Então, pra mim, o Bento era a parte problemática do relacionamento. Bom, vou falar do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, que foi escrito em primeira pessoa pelo personagem Bento Santiago. E esse livro, ele tem dois tipos de romance. O primeiro é romance impressionista ou realismo psicológico. Forma uma dúvida em se houve uma traição, porque o filho de Bentinho se parece tanto com um amigo dele, né? O Escobar. Aí o Escobar, ele vai nadar e morre. E a Capitu começa a agir de uma forma estranha, como se tivesse um amor escondido pelo Escobar. Muito tempo depois, nada mudou os pensamentos de Bentinho e se torna uma pessoa dura, endurecida, amarga em si mesmo. Boa tarde, eu sou o aluno Iago Luiz e eu vou dar minha opinião sobre o livro Dom Casmurro. Então, é um romance bem trágico e bem surpreendente no final para mim, porque o livro é baseado todo em ele tentando sair do seminário. Foi começando a trama do livro e ele acabou conseguindo fazer isso e viver a vida dele junto com o amor da vida dele e o melhor amigo dele, a esposa dele. Depois que o melhor amigo dele teve um filho, eles estavam tentando ter um filho também. Depois de um longo tempo tentando, eles acabaram conseguindo ter um filho. O filho dele foi crescendo e ele foi reparando que o filho dele era muito semelhante com o amigo dele. Então ele descobriu que a esposa dele traiu. E foi uma notícia muito surpreendente pra mim. O trama todo da história foi ele tentando viver a vida com ela e deixar de ser padre, pra no final ela trair ele. Então, pra mim o livro é um romance, só que um romance trágico e muito inesperado e surpreendente. Então, essa aí foi minha opinião sobre o livro. Eu acho que Capitu não traiu Bentinho, pois ele era um personagem extremamente inseguro e mimado, possessivo. Portanto, a traição poderia ser coisa da cabeça dele, que estava obcecado com Capitu e Escobar, e também com os ciúmes deles, que é o tema do livro, que trata-se mais do ciúme do que do adultério. E as provas apresentadas no livro não são suficientes e não houve defesa de Capitu.